Bom dia, sétimo ano. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021. Vamos continuar falando sobre múltiplos divisores. Hoje nós iremos falar sobre números primos e números compostos. Números primos já vimos na nossa revisão, vamos rever agora. Nesse caso, o livro dá exemplos de divisores, por exemplo, divisores de 2, 1 e 2, divisores de 3, 1 e 3, divisores de 5, 1 e 5, divisores de 1 e 7, de 7, 1 e 7. Então, pessoal, ele fala o seguinte, que ao observar os números apresentados, tem apenas dois divisores, o 1 e o número próprio, ou o próprio número. Então, todos os números com essa característica, que é dividir por 1 e por i próprio, aqui, no divisor de 2, 3, 5 e 7, são chamados de números primos. Então, todo número que é dividido por 1 e por i próprio é primo. Agora, já os números que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos, todos. Que é o caso 4, 6, 8, 9, 10 e etc. O número 1, pessoal, não é considerado primo, nem composto. E o número 2 é o único número par que é primo. Então, para determinar se um número é primo, basta dividir por números primos até que seja obtida uma divisão exata, ou até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Observe como verificamos se o número é primo. 37 é primo. Primeiramente, divido o 37 por 2, que o resultado dá 18, sobra 1. Certo? Se eu dividir o 37 por 3, dá 12, o resultado sobra 1. Se eu dividir 37 por 5, o resultado dá 7, sobra 2. Se eu dividir por 37 por 7, o resultado dá 5, sobra 2. Mesmo que continuássemos dividindo o número 37 por outros números primos, obteríamos divisão não exata, ou quocientes menores ou iguais ao divisor. Assim, podemos concluir que 37 é número primo, quer dizer, ele é dividido por 1 e por ele próprio. Certo? Isso na página 114. Na nossa próxima página, nós iremos ver o seguinte: decomposição em fatores primos. Como posso isso? Existem diversas maneiras que decompor o número 100 por meio de multiplicações por 2 ou por mais fatores. Veja alguns deles. 100 é igual a 10 vezes 10. Ou 100 é igual a 4 vezes 5 vezes 5. Podemos também decompor um número composto de maneira que todos os fatores sejam números primos. Observe a decomposição do número 100 em fatores primos. 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Agora vamos decompor o número 36 em fatores primos por meio de divisões sucessivas. 36 posso dividir por 2, sobra 18. Posso dividir por 2, sobra 9. Posso dividir por 3, sobra 3. Posso dividir por 3, sobra 1. O 2, inicialmente, dividimos 36 pelo menor número primo possível, que nesse caso é o 2. Pois 36 é um número par. Repetimos o processo de dividir o quociente obtido pelos seus divisores primos, até obtermos um quociente 1. Então, nesse caso, o que acontece quando decompõe o número 81? 81, ele posso dividir por 3, que dá 27. Dividir por 3, dá 9. Dividir por 3, dá 33. Não, 9 dividir por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Se eu dividir 120 por 2, então eu tenho 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, dessa forma, eu tenho a decomposição desses números. Então, nós iremos para cálculo do mínimo múltiplo comum, o MMC, pela decomposição em fatores primos. Considere os múltiplos 12 e 15. Eu tenho os múltiplos de 12, que é 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 122. Tem um múltiplo de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 125. Note que o número 60 é o menor múltiplo comum, diferente de 0. Ou seja, eu tenho 60 no múltiplo de 12, eu tenho 60 no múltiplo de 15. Então, nesse caso, o MMC de 12 e 15 é 60. Então, na próxima página do nosso livro, certo? Nós teremos o seguinte. Também podemos obter o MMC de dois ou mais números efetuando uma decomposição simultânea. É o caso 12 e 15. Eu tenho 12 e 15.
O 2 pode ser dividido pode dividir o número 12, que dá 6. O 2 divide o número 6, que dá 3. Então, sobrou 3 e o 15. Dividindo 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho o seguinte: após a deposição espontânea de 12 e 15 em fatores primos, multiplicam-se todos os fatores obtidos nesse caso. Eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, dá 60, obtendo o MNC entre 12 e 15, que é igual a 60. Então, eu multiplico os dividendos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Agora, no cálculo do máximo divisor comum, MDC, pela decomposição em fatores primos. Para determinar o MDC de dois números, podemos também usar decomposição em fatores primos. Para isso, vamos fazer a decomposição de 12 e 30. O MDC de 12 e 30 é dado pelo produto dos fatores primos, que divide ambos os números. Assim, o MDC de 12 e 30 é 2 vezes 3 é igual a 6. Como assim? Eu tenho 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2 dá 15. 6 dividido por 2 dá 3. Sobra 3 e 15. Dividido por 3 dá 3 dividido por 3 dá 1. 15 dá 5. Sobra 5. 1. Então, nesse caso, quando o máximo divisor comum entre os dois ou mais números é igual a 1, podemos dizer que esses números são primos entre si. Por exemplo, os números 10 e 20, 21. Então, nesse caso, eu tenho o 2, o 3 e o 5. O 2 divide ambos. O 2 aqui divide ambos. O 3 divide ambos. O 5 não. Então, nesse caso, eu multiplico o número 2 vezes 3, que dá 6. Então, aqui, o 10 tem o divisor 1, 2, 5 e 10. 21 tem 1, 3, 7 e 21. Então, o MDC de 10 e 21 é 1, porque 1 que igual será o número 1. Então, pessoal, é isso. Então, concluímos a nossa aula de hoje sobre números primos e novos compostos. Continuaremos na nossa próxima aula, certo? Sobre continuação do nosso assunto. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Então, tenham um bom dia.